Olá, que bom que você está acompanhando essa nossa conversa com o professor Dr. Wilson Scholz a respeito de textos que normalmente nós temos estudado também em nossas congregações. Apenas lembrando que nós estamos conversando, professor Wilson, a respeito dos próprios. Esses próprios fazem parte aqui, nós podemos encontrar no livro Culto Luterano, Lecionários, que é da editora Concórdia, mas também você pode entrar lá no site da IELB e lá você encontrará IELB, Tempo da Igreja, os próprios para cada final de semana. Estamos no próprio 20 e na série C, da Trienal, com o Salmo 113, Amós 8, 4, 7, 1 Timóteo 2, 1 a 15, Lucas 16, 1 até 15. Então, professor Wilson, a gente até estava conversando esses dias que seria bom a gente pular esses textos, porque tem alguns textos que acabam chamando a atenção pela complexidade, não é verdade? E esse é um deles, Esse, sem dúvida, é um deles. O texto de Lucas 16, todo o capítulo de Lucas 16, ele não tem paralelo nos outros evangelhos. Isso, por um lado, é ruim, porque nós não temos o apoio dos outros evangelistas, mas, por outro lado, é bom porque nós temos esses textos mais desafiadores só de 3 em 3 anos na série trienal. Então, nós temos no ano C, essa assim chamada parábola do administrador infiel, que só Lucas traz. Tá, e a respeito desse título que as Bíblias normalmente trazem, o senhor mencionou aqui, está em negrito, acima do verso 1 do capítulo 16, a parábola do administrador infiel. A gente sabe que esses subtítulos não estão no texto original. Eu gostaria que o senhor falasse para nós a respeito desses subtítulos um pouquinho, a importância deles ou a dificuldade que eles podem trazer, e também deste gênero literário, a parábola que nós temos aqui hoje e que, para muitas pessoas que estudam a Bíblia ou leem a Bíblia, pode ser também um desafio. Como é que nós podemos ver isso? De fato, esses assim chamados títulos de seção, eles são editoriais, ou seja, eles foram acrescentados ou pelo tradutor, ou no caso das edições da Sociedade Bíblica, pelos editores do texto. Sim. E o melhor título de seção é aquele que brota do próprio texto. Há muitos títulos de seção que são, de certa forma, questionáveis porque eles não refletem bem o que o texto diz. Aqui nós temos um administrador. Ele é infiel, sim. Ele é infiel na medida em que ele desperdiça os bens do seu patrão, mas o que se destaca no final é a sua esperteza. Então, a gente poderia dizer também a parábola do administrador esperto. E o texto em si não é identificado como parábola. Isso é um fenômeno interessante nos evangelhos, que alguns textos são identificados como parábolas, mas não são propriamente parábolas, são mais comparações. Porque a parábola, no sentido estrito da palavra, é mais ou menos como essa aqui, que conta uma história em tempo passado, tipo, certo homem tinha um administrador. A ovelha perdida não é propriamente uma parábola, porque não diz assim, um homem tinha 100 ovelhas, não diz isso. Diz que o que faria um homem, não é assim que se um homem tiver 100 ovelhas, ele vai sair em busca daquela que se perdeu. Então aquilo é um símile, é uma comparação com algo que acontece na vida. Aqui nós temos uma história. Então algumas parábolas não têm um nome, mas são claramente parábolas. E outras, elas são chamadas parábolas no texto bíblico, mas parábola no sentido amplo. Porque a palavra parábola pode ser usada no sentido amplo, envolvendo inclusive provérbios, como em Lucas 2,43, médico, cura-te a ti mesmo. Isso é identificado como uma parabolê, mas é um provérbio. Então, qualquer linguagem figurada na Bíblia, no Novo Testamento, pode ser apresentado como parábola.
Então, aqui claramente nós temos uma parábola porque o administrador ele ilustra alguma coisa. Né? É uma história, diríamos nós, ficcional. Não é um relato daquilo que Jesus estava vendo naquele momento. Até por isso é uma parábola. Até que ponto a gente pode fazer uma ligação com o capítulo 15? Que ele vem aqui, o capítulo 16, Jesus colocando isso, e a gente lembra aqui da outra conversa, onde tivemos os fariseus e os escribas murmurando. Tem alguma conexão ou não? Aqui é uma sessão nova, totalmente nova. Ela é, a rigor, uma sessão nova, até porque se antes Jesus estava se defendendo diante de escribas e fariseus, agora ele se dirige aos seus discípulos. Isso é muito importante. Jesus disse também aos seus discípulos. Aqui agora, então, é uma instrução para a igreja, é uma instrução para os discípulos. Existe um vínculo verbal que é esse aspecto do desperdiçar, porque no capítulo 15... O filho mais moço, ele é, na verdade, o filho desperdiçador. Ele é o filho esbanjador. Ele desperdiçou os seus bens. É o mesmo verbo que é usado. Então, existe um nexo verbal, mas a temática é diferente, embora dentro daquilo que Jesus gosta de falar. Jesus gosta muito de usar exemplos e até de advertir contra esse grande mal da humanidade, a raiz de todos os males, Sim. que é o amor ao dinheiro. Ou seja, o grande concorrente do reino de Deus, que é a riqueza. Então, essa parábola aqui, ela é muito instrutiva para a igreja quanto a como usar aquilo que é chamado aqui da riqueza de origem iníqua, ou então os bens deste mundo. Tá. Isso também a gente vai encontrar paralelo nos demais textos deste final de semana ou desse próprio? Alguma coisa que se relaciona a isso? Um tema que poderia ser destacado? Seria esse? Exatamente. Eu fiz uma anotação para mim aqui, por exemplo, o Salmo 113. No Salmo 113 diz assim, o Senhor, Deus levanta o pobre do pó. Tá. Então é uma referência à pobreza. Pobres e ricos figuram com destaque no Evangelho segundo São Lucas. E Amós, claro, Amós é uma denúncia daqueles que destroem os miseráveis. Sim. Então, se aqui aparece o aspecto da riqueza, por um lado, os outros textos nos lembram o oposto, que é a pobreza. O texto de 1 Timóteo 2, 1 e seguintes, ele segue um outro trilho, como a gente sabe, Sim. e permite, se a gente precisar, e sempre precisa, de uma temática evangélica, ou um núcleo, um cerne evangélico, nós temos, Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos. Então, ricos e pobres, Sim. todos, né? E Ele é o Salvador. Sim. Nesse sentido. Alguns textos, eles são mais difíceis de serem aplicados, mas essa parábola, ela traz já algumas indicações de aplicabilidade, né, do que Cristo está ensinando, ou é muito difícil a gente achar o que Cristo quer dizer aqui? Eu tenho a impressão que a parábola é muito simples, se você aceitar o que ela diz. Os críticos, eles tendem a ler essa parábola de forma diferente. Eu lembro de ter lido isso e achado interessante, mas eu acho que isso é totalmente fora. Tipo assim, a parábola nos ensina que é importante aproveitar o momento, digamos assim, o cavalo encilhado que está passando. Tá. Você tem que aproveitar aquele momento porque é único. E assim é a vinda do reino de Deus. Isso é muito interessante, mas não está nesse texto. Então, esse texto é claramente um texto que nós chamaríamos de mordomia, tá. de como encarar os bens deste mundo, que é um tema muito importante. Então, no fundo, a parábola é a parábola em si, e eu vejo ela como uma parábola que termina no versículo 8, na metade, e depois nós temos aplicações. Tá. Aliás, essa parábola foi ela é uma parábola incômoda, e ela já foi na igreja antiga,
Porque onde nós temos, e o patrão elogiou o administrador, no texto grego diz Kyrios. E aí os inimigos da fé cristã no início disseram assim: como podemos levar a sério uma religião que foi fundada por alguém que elogia um administrador desonesto? Sim. Mas, na verdade, quem elogia o administrador é o Kyrios no sentido de patrão. Nós hoje não temos esse problema porque a tradução coloca patrão, onde diz Kyrios. Mas os antigos que liam o grego, eles tinham essa dificuldade. Quem é esse Kyrios do versículo 8? É claro que é o patrão. Sim. E ali no verso 8 o senhor disse, né, que termina a parábola e começa então a aplicação. Quais são as aplicações então, professor, que a gente poderia destacar para aqueles que nos acompanham? A primeira aplicação, Jesus diz, acho que essa é a aplicação, agora é Jesus falando fora da parábola. Tá. Ele diz, os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Isso é um tapa na nossa cara, né? Mas na verdade a gente nota isso, né? A esperteza está do lado de fora. Nós cristãos poderíamos ser mais espertos, especialmente naquilo que segue aqui, de fazer bom uso daquilo que é chamado de riqueza injusta, no sentido dos bens deste mundo, usá-los para fazer amigos. Então essa é uma segunda aplicação, fazer um bom uso. Eu gostaria de falar mais sobre isso adiante, se nós pudermos, sobre a importância disso em termos de vivência cristã. Existe uma terceira aplicação: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Porque a fidelidade é um aspecto que aparece nessa parábola, ou seja, o administrador é inclusive chamado de administrador infiel. E no final, de novo, essa concorrência. Não se pode servir a dois senhores. Então diz, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Você não pode ter dois deuses. Ou você serve a riqueza e espera todo o bem dela, ou você coloca Deus como seu Senhor. Então essa é uma quarta aplicação. Nesse sentido, se alguém quiser pregar, ou for pregar, e certamente vai pregar esse texto, tem os 4 pontos, né? Um sermão com 3 pontos. Mas se quiser juntar os 2 primeiros, né? A esperteza e usar a riqueza para fazer amigos, é possível fazer disso um ponto só. Então, a gente nota aqui que essa questão que Jesus coloca para os discípulos, ela é muito importante, né? Principalmente essa questão de servir a dois senhores. A gente percebe no Evangelho, né, sempre uma necessidade de retomar esse tema. Por que o senhor acha que esse é um tema recorrente para nós, assim? A gente acha que só no mundo moderno as pessoas valorizam os bens, né? Eu lembro um pastor dizer que nós não podemos viver sem o dinheiro, mas nós não vivemos para o dinheiro. E essa questão, né, de fazer bom uso dos recursos que nós temos, isso é muito difícil para o cristão, especialmente o cristão luterano, né? Ele é muito apegado aos seus bens. Ele não pensa nunca, por exemplo, em deixar parte dos seus bens para a igreja, como um fundo, para que a igreja tenha recursos para fazer a sua missão. Nós contribuímos, nós ofertamos, mas fazemos aquele mínimo. Mas, por exemplo, deixar parte dos meus bens num testamento ou algo assim à disposição da igreja, para que a igreja possa fazer amigos para a eternidade. Há cristãos que fazem isso. Sim. Eu sei de muitos exemplos assim, mas é muito raro ver isso. A gente poderia ver mais. Então a gente se preocupa em deixar os bens para a família, porque nós não levamos nada mesmo, mas existe uma possibilidade exatamente de usar essa riqueza para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, ao momento que ela termina, nós deixamos para trás, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Ok, então esse é o ensinamento, eu diria assim, primordial para todos nós, que acompanha toda a cristandade, né? E que para nós hoje é algo também bem atual e que traz uma reflexão séria sobre a nossa vida de mordomia cristã. Caminhando para os finalmente, o que nós podemos dizer
a não ser amém. Amém. É uma temática importante para a igreja, especialmente nesse período pós-Pentecostes. Tá. Às vezes as pessoas se queixam e dizem, o pastor só fala em dinheiro. Não, mas não é o pastor que está falando. Os textos bíblicos sugerem isso. E é preciso não simplesmente dizer, não, o dinheiro é ruim ou as riquezas são ruins, mas fazer bom uso delas. Essa é a lição dessa parábola. Ok, obrigado, professor. Nós terminamos aqui. Até semana que vem.